Bom, escrevo essa coluna bastante despenteada pelo vento do deserto para dizer que eu estou viciada em White Lotus. Eu acordo todos os domingos com aquela alegria específica, sabe? Das esperas garantidas, que você sabe que você não vai se decepcionar. Reconfortada por pensar que mesmo que eu não tenha nenhum controle sobre as minhas células ou sobre o futuro da água do planeta, ou que independentemente do que aconteça em Brasília, da reunião do condomínio do meu prédio, uma hora o relógio vai marcar 22 horas. E aí nada mais vai me importar, nem meus filhos, nem prazos, nem as falas misóginas contra a Marina Silva, nem os assédios que a gente ainda vive, e nem a Solange sem a Lídia Bronde na nova Vale Tudo. Eu respiro por histórias. É por elas e com elas que eu olho para frente, para trás e para lugares onde eu nunca estive e com pessoas que eu jamais estarei. Essa alienação programada mesmo. Não me convidem para casamentos aos domingos, eu não vou nem que eu seja noiva. Tem, no caso da série da HBO, um pouco mais de um mês, mas eu estava precisando muito. Porque assim, eu sou obcecada por documentários, eu não abro mão da experiência coletiva do cinema, eu vou atrás de obras que pareçam relevantes do ponto de vista da leitura do tempo, né, como a recente adolescência, mas não tem nada que me dê mais colo do que acompanhar por um certo período de tempo personagens bem construídos. Todo mundo diz que essa temporada não é tão boa quanto as anteriores, mas assim, ainda assim, a possibilidade de vislumbrar semanalmente 60 minutos de um roteiro que junta humor, luta de classes, cenários paradisíacos, crítica social e figuras humanas que nos geram empatia a despeito das suas atitudes condenáveis, nossa, essa é a minha ideia de meditação. No episódio da última semana, do último domingo, um beijo causou alvoroço na internet. Eu não vou desenvolver o tema, porque o tema é de fato delicado, vale uma coluna inteira, é complexo. E também não quero dar spoiler. Mas eu preciso dizer que a angústia dos personagens em geral, mas de um dos personagens, depois do ocorrido, conseguiu a proeza de me fazer olhar para ele com compaixão, sendo que é um dos personagens que eu mais abomino na série. E esse é um dos grandes sentidos da dramaturgia, do audiovisual, da literatura, do teatro. Ensinar pra gente, através de supostos vilões ou de situações que a gente ainda não tem intimidade, a amar ou compreender pessoas que a gente cancelaria na segunda ou na terceira frase se visse sem profundidade. É uma função de ampliar a nossa capacidade de não julgar livros pela capa, aumentar nosso repertório de tolerância, vivenciar histórias que nos deem material para caso a gente precise um dia viver algo parecido. E multiplicar um dos grandes superpoderes dessa viagem, que é fazer doutorado em afetos, mesmo nos afetos difíceis. Estou escrevendo essa coluna do aeroporto aqui, do deserto, para onde eu vim fazer umas fotos de moda. Hospedada num hotel desses, de tirar o fôlego, como os do White Lotus, eu me vi observando as situações, por causa da série, de um jeito que eu ainda não tinha observado. Olhando para o que acontece nos bastidores de uma atmosfera onde tudo é feito para parecer perfeito e para ser perfeito, mas como a gente vê na série, nada é feito sem nomes próprios. Foi muito lindo isso. Eu conheci o Vale do Arco-Íris, o céu mais impressionante que eu já vi, lagunas, canyons inacreditáveis. O Atacama é simplesmente sensacional. Só que isso não foi tudo. Eu conheci também pessoas com passados, com projetos, com gostos, com personalidades. Léo, Silvia, Juscelia, Gabriel. Isso, pra mim, é conhecer o mundo. Boa semana, gente. Uau!